Bom, vídeos que circulam na rede social chamaram a atenção essa semana. Um homem quase nu sobre a carroceria de um caminhão em movimento. E agora uma postagem de um policial rodoviário federal na internet esclareceu o que estava acontecendo. Foi aqui no Alto Vale e a Adriele Nardelli foi saber mais desse caso. Adri. Exatamente, eu estou aqui ao lado do autor da postagem na rede social, Manuel Fernandes, policial rodoviário, para saber mais sobre essa história, né, Manuel? Conta pra gente um pouco mais aí sobre esse evento, sobre esse acontecimento que você presenciou. Bom, nós estávamos em deslocamento de Rio do Sul para Piúna e de repente o colega que estava dirigindo, eu estava só de carona, o colega que dirigia a viatura, ele disse, vamos ter que voltar aqui. Um dos veículos que acabou de passar por nós, ele fez um sinal e parece ser algo sério. Então ele parou a viatura e retornou e havia uns 5 automóveis em fila e na frente ia 2 caminhões. Na medida que nós ligamos o giroflex, a gente ia se aproximando dos automóveis, eles já iam saindo, então a gente já percebeu que tinha algo ali para frente mesmo, né? Quando nós chegamos atrás do último veículo que estava atrás dos 2 caminhões, ele fez um gesto que dava a ideia que ele estava indicando que o problema era no caminhão da frente. Aí nós ligamos a sirene atrás do segundo caminhão, ele imediatamente saiu. No que ele saiu, a gente já enxergou que no caminhão que puxava a fila, havia uma pessoa em pé na carroceria do caminhão, só de cuecas, né, um homem. E daí demos ordem para o caminhão parar, ele parou imediatamente. No que o caminhão parou, esse rapaz que estava em cima do caminhão, ele já desceu e assim repetia o tempo todo que o motorista do caminhão não tinha culpa, que a culpa era dele, preocupado que nós iríamos, ele achava que a gente ia multar o motorista do caminhão, sei lá. E daí ele ficava o tempo todo falando e quase gritando, né? Oh, ele não tem culpa, não faz isso com ele, achando... Nós sempre, calma, nós não vamos fazer nada com... Aí ele, apesar de estar só de cueca, ele tinha umas luvas e dentro dessa luva ele guardava a identidade dele. Aí a gente pôde identificar ele, verificamos que não era nenhum fugitivo, não tinha... Tinha algumas passagens, mas não tinha nada em aberto, não tinha mandado de prisão em aberto, não tinha nada. Aí o colega foi numa casa em frente, o local que nós paramos, e conseguiu ali uma bermuda e uma camiseta para dar um pouco mais de dignidade, não deixar ele ali só de cueca à margem da rodovia. E aí ele colocou essa roupa e para não deixar ele ali abandonado naquele local, né? Demos carona para ele até a Piúna e ele disse que ia lá tentar procurar assistência social, alguma coisa para tentar voltar para Blumenau, que ele disse que tem familiares em Blumenau, apesar de que ele mora na rua, vive um pouco na rua, que é usuário de droga, diz que desde os 20 anos, está hoje com 32 anos, desde os 20 anos ele faz uso de drogas, segundo ele, né, crack, droga que vier ele usa e tal. E ele estava sob influência de álcool, de droga, dava de ver, mas conversava bem, estava... assim, mantinha um padrão de conversa razoável, ou seja, não estava cambaleante, não estava... Então a gente não tinha muito o que fazer, né? Daí deixamos lá, ele próximo do posto de saúde lá em Apiúna, e ele disse que ia tentar ver com o pessoal da assistência social lá e tal. E, ou seja, nós não demos nenhum encaminhamento nele lá, apenas deixamos que era a vontade dele lá, tiramos ele da margem da rodovia ali para não ficar vulnerável e deixamos lá, aí na sequência a gente não sabe o que aconteceu de fato. E nessa viagem com ele contou alguma coisa da história dele para vocês? Sim, a gente foi conversando e tal, que ele estava conversando bem até, e assim, um bom vocabulário, educado, não faltou com respeito com a gente em nenhum momento, mantinha um padrão de conversa razoável. E ele disse que ele começou a usar droga aos 20 anos, porque ele presenciava muito o pai dele batendo na mãe dele, e isso fez com que ele acabasse procurando a droga como uma fuga, segundo ele, né? Não sei se realmente era isso, se a história é verdade, mas foi o que ele nos contou, né? Então, um fato triste e lamentável que
acontece no dia a dia com as famílias, infelizmente, né? Obrigada, né, Manuel, por essas informações aí, esclarecendo, então, vídeos que provavelmente muita gente, inclusive, até já viu na internet. Voltamos ao estúdio.